E qual a melhor forma de comprovar a renda para o visto de nômade digital? Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal, especialista em vistos portugueses, e hoje eu vou falar sobre a melhor forma de comprovar renda para o visto de nômade digital de Portugal. Vem comigo, porque o visto de nômade digital em Portugal é relativamente novo. Surgiu de uma alteração na lei em 2022 e busca atender pessoas que trabalham de maneira completamente remota e online. E como todos os demais vistos, o seu principal requisito é o financeiro e também a maior dúvida das pessoas. Mas antes de falar sobre requisito financeiro, se não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, deixa o seu like, porque não custa nada, leva menos de 3 segundos e indica para o YouTube que este vídeo é bom. Voltando aos critérios financeiros, é importante esclarecer que todos os vistos para qualquer país têm critérios e requisitos que devem ser observados para que possa ser solicitado. Neste vídeo aqui, eu falei sobre todos os requisitos para pedir o visto de nômade digital. Mas como a parte financeira é aquela que mais gera dúvidas, eu trouxe este vídeo hoje para a gente falar exclusivamente disso. Se você é nômade, uma pessoa que pode trabalhar a partir de qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet e um trabalho que permita que seja feito de maneira remota, que não exija sua presença física em nenhum lugar específico e pretende sair do seu país e migrar para Portugal, tenha atenção aos requisitos financeiros e veja se você se enquadra. Bom, aumentou muito o número de nômades digitais desde a pandemia, não aumentou, gente? Assim, deixa nos comentários pra mim o que é que vocês acham disso, mas eu acho que depois da pandemia, esse tipo de profissional aumentou muito. Bom, o seu trabalho pode ser subordinado àquele com contrato, o CLT que chamamos no Brasil, ou prestador de serviços, mas a sua renda tem que ser de pelo menos 4 salários mínimos portugueses nos últimos 3 meses que antecedem o seu pedido de visto. Faz uma continha aqui comigo. Vamos colocar isso na tela. Salário mínimo neste ano de 2025 é 870 euros. Multiplica por 4 e encontramos o valor de 3.480 euros. Ou seja, nos últimos 3 meses, antes de aplicar para o visto, você tem que ter recebido este valor. Média dos últimos 3 meses. Acho melhor eu explicar como é que você vai encontrar, para que fique muito claro. Você vai somar a renda dos últimos 3 meses antes de dar entrada no visto, divide por 3 e nós acharemos a média mensal. Vamos fazer uma conversão? Hoje, no dia da gravação deste vídeo, 3.480 euros equivale a aproximadamente R$21.500 ou 3.870 dólares. Sim, tem muita gente trabalhando para os Estados Unidos, para o Canadá, ganhando em dólar e querendo mudar para Portugal. Então eu deixei, além do valor em real, o valor em dólar para estes meus futuros clientes. E a pergunta que não quer calar é: doutora Edilene, como eu comprovo que ganho este valor? Vamos falar primeiro daqueles que têm o contrato subordinado, tipo CLT do Brasil, combinado? A primeira coisa importante é que a lei não fala em valor líquido ou bruto. Então, pode ser que algum outro colega oriente diferente de mim nesse sentido, mas eu, muito cautelosa, prefiro pecar por excesso. 100% dos meus vistos são aprovados e eu não quero arriscar que o meu índice caia, ok? Bom, o CLT pode ganhar R$23.000 bruto, o valor do seu contrato, mas o valor líquido será de aproximadamente R$16.000, acho que é mais ou menos isso. Eu já vi a VFS e o Consulado do Brasil fazerem exigências de apresentar novos extratos bancários porque o valor que entrou no banco nos últimos 3 meses não davam a média dos salários mínimos portugueses necessários. Eu te pergunto, vamos fazer uma outra continha aqui. Se entrar 16 mil nos últimos 3 meses, a média será de 16 mil por mês, o que equivale no dia da gravação deste vídeo a 2.580 euros aproximadamente. Isso dá 4 salários mínimos portugueses? Não, não é mesmo? Por isso, eu digo para vocês, se não entrar na conta do cliente o equivalente a 4 salários mínimos portugueses nos últimos 3 meses, eu prefiro não assessorar este pedido de visto. Agora, vocês podem me dizer: além desta empresa, eu presto serviços para uma outra. E ela paga R$6.000 por mês e eu emito nota fiscal, o valor entra na conta e não tem dedução de imposto, entra bruto na minha conta. Mudamos a nossa continha, 16 mil mais 6, falamos em R$22.000 e como já mostramos, está dentro do valor necessário para o visto na conversão do câmbio de hoje. Outra questão ainda, entrou o 13º em dezembro, entrou férias em fevereiro e o valor dos últimos 3 meses ficou bem acima das exigências da média mensal. Pronto!
Portanto, vamos correr para dar entrada nesse visto enquanto está na média, porque o tempo passa e pode desatualizar os últimos 3 meses. E eu digo isso porque, se você recebeu todos esses valores em dezembro, em fevereiro, mas só me procurou agora para assessorar o seu processo, em março, abril, até que o processo esteja completo para envio, a renda de dezembro não entra mais na conta. Se dermos entrada no seu processo agora em abril, por exemplo, comecinho de abril a gente usaria a renda de janeiro, fevereiro e março. Final de abril nós vamos usar a renda de fevereiro, março e abril. Tá tudo claro até aqui? Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários ou chama no WhatsApp da equipe. O link está na descrição do vídeo, porque nós podemos assessorar o seu processo completo. Ou se você montou o seu processo e ficou em dúvida, nós podemos revisar o processo que já está pronto. Sim, nós temos aqui na assessoria também um trabalho de revisão de processos. Mas claro que quando eu reviso, você perde a oportunidade de ter o processo todo feito por mim e pela minha equipe e, inclusive, uma carta de motivação escrita por mim e principalmente o meu acompanhamento até o final do processo. Mas nós podemos revisar sim. Bom, vamos falar agora do prestador de serviços ou empresário? Este é o caso daqueles que têm uma empresa e prestam serviços para 1, 2, 3, 4, 5 ou mais clientes. Usando o exemplo ainda do Brasil, é o PJ, ou o microempresário, ou um grande empresário. Tem uma empresa aberta, emite mensalmente notas fiscais, faturas, invoices pela sua prestação de serviços. Diferente daquele que é CLT e com contrato fixo, subordinado, este entra o valor bruto da nota na sua conta bancária todo mês, porque os impostos são pagos pela empresa de maneira separada, depois faz a apuração contábil e paga os impostos. Então, dá para considerar o valor que entra na sua conta. O que você não pode, neste caso, é ignorar os documentos. O contrato de prestação de serviços, notas fiscais, invoices, faturas e o valor que entra na conta no seu extrato tem que bater, tem que ser equivalente. E se você tiver muitos clientes, junta a quantidade de contratos e notas fiscais até o montante mínimo do visto. Passa um pouquinho, né? Que é sempre bom ser mais. Nem sempre é possível juntarmos uma quantidade muito grande de notas ou de contrato, mas se atente a ter o mínimo ou um pouco a mais do que isso. E claro, tudo que colocou na sua carta de motivação, tudo que você explicou, deve bater com os documentos que você está juntando. Neste outro vídeo eu falei tudo sobre carta de motivação. Já clique e deixa aberto para assistir depois desse, se a sua intenção é preparar o processo você mesmo. Reforçando, tudo está interligado. O contrato social da empresa, o contrato de prestação de serviços, o seu CNPJ, as notas fiscais, os extratos bancários, tudo batendo em valores e informações que você está fornecendo. E claro, não pode faltar a sua declaração de imposto de renda, que comprova a sua residência fiscal e também comprova que o valor que você ganha está devidamente tributado e principalmente demonstra que o valor que você diz que ganha é real. Uma grande vantagem desse visto é que você pode pedir o visto de acompanhamento familiar e migrar para Portugal com todos legalizados. E como o valor de exigência deste visto está acima do valor que Portugal exige para a maioria das famílias, em geral, não tem que complementar renda. Este valor é suficiente para todos. A menos, claro, que você me diga, mas doutora Edilene, eu tenho 8, 9 filhos. Aí nós teremos que reavaliar. Neste outro vídeo, eu falo sobre meio de subsistência. E quando você assistir, você vai poder calcular dentro do perfil da sua família se este valor exigido pelo Nômade é suficiente para a sua composição familiar. Se eu te ajudei a entender sobre os requisitos financeiros desse visto, deixa nos comentários. E não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito para saber se esse vídeo foi útil para você, se te ajudou de alguma forma e para o YouTube entregar para outras pessoas. Se ainda não está inscrito, por favor, se inscreve aqui. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal. Um grande abraço, te encontro no próximo vídeo.